relação, porque Deus usa ele para curar, porque Deus faz isso e aquilo através da vida daquele irmão. Parece que essa propaganda, ela gera muito mais resultado do que nós falarmos outro tipo de propaganda ou fazer um outro tipo de convite. Então, essa final de semana nós temos um desafio assim muito grande pela frente. E o nosso desafio é a nossa conferência da família. Amém? O pastor Gil e a pastora Wilva estão numa apresentação do Caleb, seu netinho, lá no Paraguai. Nós pedimos para que eu fizesse esse convite muito especial a todos os irmãos. O pastor Pedro Berardi, ele é um irmão, é um argentino que mora hoje em Assunção. Ele ministrou aqui na igreja já e foi uma grande bênção. Desta vez ele vai vir com a sua esposa, a pastora Mari Berardi. Os dois estarão durante 2 noites conosco, ministrando a palavra de Deus para a família. Então eu creio que essa conferência deve ser para o pai, para a mãe, para os filhos, para o sobrinho, para os primos, para todos aqueles que você conseguir trazer. Serão 2 noites. Então, sábado e domingo. Irmãos, fazer um evento como esse, ou estar à frente de um evento como esse, é muito desafiador. Porque eu não sei se você já conseguiu entender que as coisas estão cada vez apertando mais contra a família. Você vê a ideia da ideologia de gênero, você vê tantas coisas acontecendo contra os nossos filhos, contra essa geração que está vindo. O problema não é agora. O problema, na verdade, vai ser daqui a alguns anos pela frente, quando a próxima geração, que está recebendo todo o alimento, que está recebendo toda a instrução em outro lugar, começar a crescer com essa formatação na cabeça. Nós estamos, a cada dia que passa, não sei se você já percebeu, perdendo o costume, por exemplo, de Natal almoçar com a família. Dia dos Pais, nós não nos lembramos como era lembrado antigamente. Dia das Mães, a gente não consegue dar a mesma reverência. Nós não conseguimos mais nos alegrar nessas atividades tradicionais que cuidam da família. Você sabia que nos Estados Unidos, esses dias, um pastor entregou 82 igrejas da Igreja Batista, da Convenção Batista Nacional, teve que receber aqui no Brasil 82 igrejas, com todo o instrumental montado, com todo o ambiente de culto preparado, com cadeiras estofadas, carpê no chão, a igreja toda acústica para que o som não escape lá fora. Você pode passar na frente da igreja na hora do louvor, você não escuta um ruído saindo lá fora, porque existem paredes que isolam todo o som. Uma igreja que aqui no Brasil custaria muito caro para construir. Os pastores da igreja, por exemplo, Batista Getsemane, recebem 82 igrejas como esta para pastorear, porque as igrejas estão fechando e se transformando em boates, em lanchonetes, porque os pastores não têm mais pessoas nas igrejas para pregar. Então eles estão voltando para as casas, outros lugares estão se fechando. Nós tínhamos uma igreja nos Estados Unidos, do pastor o pastor Uriel Jesus, pai de Elane Jesus. Esse homem de Deus, ele construiu uma catedral para 10 mil pessoas em língua portuguesa. Era todos os irmãos que congregavam ali, obviamente que tinha tradução simultânea em grandes cultos. Então nós tínhamos ali praticamente, irmãos, 9 a 8 mil pessoas em cada culto que aquele homem fazia. Para vocês terem uma ideia, esses tempos ele teve que vender esse prédio. Não conseguiram continuar com essa catedral porque as igrejas se esvaziando, as pessoas perdendo o temor de Deus e achando mais o resultado no dinheiro, no capitalismo, As nossas crianças não têm vontade de vir para a igreja porque estar em outro ambiente é bem melhor. E eu fico pensando o que será dos nossos filhos no amanhã, o que vai ser da nossa família no amanhã, o que vai ser daquele almoço tradicional que antigamente sagrado era comer na mesa junto com a família. Nós não temos mais isso. Nós não temos mais cultivado isso. E isso tem se tornado perigoso. Quantos concordam que isso é perigoso? Amém. Você concorda que isso é perigoso? Amém. Eu concordo que isso tem sido uma estratégia do diabo contra a igreja. Vou contar uma coisa para vocês. Nós domingo conhecemos uma casa-abrigo. É como se fosse a Casa Lar que tem aqui em Guaíra, na cidade de Autônia. O pastor que esteve pregando aqui com o pastor Djalma Toledo, o pastor tem uma casa-abrigo, ele cuida de crianças. Irmãos, tinha 21 crianças dentro de uma casa de 200 e poucos metros, 300 metros quadrados. Aquelas crianças são pegas na rua, o Conselho Tutelar deixa, umas 2, 3 cidades do estado de Santa Catarina envia as crianças para essa casa. Tinha 21 crianças dentro dessa casa, mas chega a ter quase 30. É normal que tenha quase 30 crianças. E o pastor Marquinhos tem lutado muito
para manter aquela casa aberta, para continuar atendendo crianças. Sabe o que ele me disse? Disse para a gente quando nós estávamos visitando, que existe uma perseguição ferrenha contra aquela casa. Uma promotora da cidade, exemplo disso, simplesmente olhou e disse: vocês não podem fazer isso. Fazer o quê? Não podem ficar induzindo as crianças a aprender a orar, porque vocês estão tendo atitudes homofóbicas, estão tendo atitudes, e falou tantas coisas, porque vocês estão tentando fazer uma lavagem cerebral na cabeça das crianças, para que elas se tornem crentes amanhã. Não, irmãos, eu conheço o trabalho deles, eles estão ensinando princípios bíblicos. Uma igreja adventista é uma igreja, mas tem uma escola que o princípio é cristão, que o princípio é manifestar a palavra de Deus quando pode. E nós entendemos, irmãos, a luta daquele pastor para deixar uma casa abrigo aberta, com amor, com muito carinho. Não tem custo para a sociedade, não tem custo para o governo. É um trabalho que eles fazem com muito amor e com muito carinho. E alguém está tentando fechar. Por que tem que fechar? Porque não tem uma filosofia marxista, porque não tem uma filosofia que demonstra um outro tipo de realidade. Não, a fé não precisa. As nossas crianças vão cada vez crescer, cada vez mais céticas, mais ignorantes acerca do reino espiritual. Não se crê mais na oração, não se lê mais a Bíblia. Os cultos pararam. Essa conferência nasceu no coração de Deus para esta igreja nesse final de semana. E em nome de Jesus, irmãos, sejamos nós aqueles que vamos pegar a ponta da corda e dizer: nós não entregaremos nossos filhos, nem a nossa família, não entregaremos os pontos, lutaremos, choraremos, estaremos em guerra, estaremos em batalha, mas a casa e a família não vai ser destruída. Algumas pessoas estão achando que a separação é o remédio para um casamento falido. E divórcio nunca foi, nunca será remédio para um casamento em crise. Se separar, se divorciar, nunca foi. Falo isso porque eu ouvi da boca de um homem que se casou 5 vezes. E na 5ª vez que ele estava se casando, ele disse assim: estou enfrentando talvez as mesmas lutas que eu enfrentava no outro casamento que eu tive. Mudar de esposa não muda em nada. Na verdade, aumenta-se os problemas. Porque o relacionamento passado me deixou filhos, me deixou heranças, me deixou contato, me deixou alianças. E eu preciso hoje conviver com os problemas do passado, tentar conviver com esses de hoje. E tem sido um problema sério, irmãos. Temos lutado para que a família não se dissolva, que os casais não se separem, que os filhos cresçam no lar olhando e dizendo assim: ó, meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe estão cuidando de mim, eu quero ter esta família. Levante sua mão para o céu, diga comigo: a família não será destruída. Não, levante as duas mãos, você que crê, diga assim: a família não será destruída. Amém? Eu quero muito pedir que vocês estejam orando para que essa conferência seja de bênção. Tem uns 3 casamentos que eu tenho assim orado de madrugada. Ontem mesmo meu almoço foi no monte, orando, pedindo para que Deus esteja alcançando esses 3 casais. E eu creio que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Sábado e domingo nós temos um encontro marcado com a nossa família aqui. Vai ser 2 noites para nós orar e levantar um clamor pelas famílias. Amém? Amém. Posso contar com você? Amém. Pergunta para o irmão do lado e diga assim: vamos estar juntos nessa conferência. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Os homens, só os homens digam amém. Amém. Só os machos digam amém. Amém. Só as mulheres digam amém. Amém. Ok, irmãs e irmãos, de manhã, 9 da manhã, os homens estarão convocados, dia 3, para estar aqui às 9 da manhã, e as mulheres também. Nós vamos dividir, vamos separar os 2 ambientes. Talvez as mulheres vão aqui para o lado, no ambiente separado aqui, ou ali no salão dos sindicatos. A pastora Mari vai estar trazendo uma palavra para mulheres, e o pastor Heráclito vai estar trazendo uma palavra para os homens. E nós vamos ter então, depois disso, a unidade, e ele vai falar para aqueles que são casais que estarão aqui. Amém? Ah, pastor, não sou casado, então não posso vir. Pode participar da parte dos homens. Se você é um homem solteiro, se você é uma mulher solteira, você pode. Mas depois que juntar, os casais vão receber uma ministração individual separada para casais. Aí todos estão liberados. Amém? Então 9 horas da manhã você está desafiado a estar aqui recebendo uma palavra de Deus. E domingo à noite nós vamos ter então uma grande celebração para o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Amém. O Edson disse: pastor, deixa essa divisória ali, é porque estar mais junto é melhor. Você crê nisso? Amém. Só que eu creio que essa divisória não é necessária, porque essa igreja vai duplicar, triplicar o número de pessoas salvas para o Senhor. Só você, irmão. Só você gostou, né? Você aplaudiu, né? Eles não, acho que não acharam legal essa palavra, né? Nós vamos triplicar o número de salvos.
Sabe o que eu recebi de Deus? Júlia Aranda de Helena. O senhor é bem polêmico lá no Face. Bota essa frase que eu vou dizer agora. Igreja que não quer crescer, não é porque não quer crescer, é porque não tem misericórdia das almas. Porque quando a igreja entende que eu preciso crescer, não para ser grande, eu preciso crescer para tirar almas da mão do diabo, eu estou dizendo, é porque eu tenho misericórdia das pessoas. Entendeu isso? Amém. Se alguém falar assim, o pastor Rafael só quer crescer, a igreja Emanuel quer crescer, para quê? Para a gente arrancar as almas da mão do diabo. Quem não quer crescer é porque não tem misericórdia. E quando eu tenho misericórdia, eu entendo que eu fui chamado para ganhar muitas almas para Deus. Vocês creem? Então, irmãos, eu profetizo sobre o nosso lugar de culto. Esse lugar aqui ainda ficará pequeno, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé desse lugar. Vamos orar juntos. Antes eu queria celebrar a Deus com uma canção com vocês. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: irmão, é uma noite muito especial. Diga assim, não fica com essa cara de triste, não. Diga, Jesus está aqui nesse culto para nos abençoar. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um amém por isso? Diga bem forte, amém. Glória a Deus. Cristiano leu uma palavra aqui dizendo que todas as sortes de bênçãos vão nos alcançar, amém? Você sabe o que eu fazia antes? Eu ia para a campanha. Você viu que está escrito propósito? Ali, propósito, 7 quartas-feiras. Por que não está escrito campanha? Porque a campanha dá a característica que eu só estou vindo atrás da bênção. E propósito, eu entendo que eu estou num processo. E o milagre de Deus vai acontecer. Ou seja, qual que é a diferença de uma campanha para um propósito? É diferente? É diferente. Porque tem gente, irmão, que não vai para a igreja a não ser para fazer campanha. Está fazendo campanha para receber. E na verdade nós estamos fazendo algumas campanhas daquilo que já é nosso. Tem coisa que Deus já nos deu, a gente só não tomou posse. Deus quer simplesmente otorgar a você isso. Agora, propósito é diferente. Por quê? Porque eu estou num propósito pela minha vida. O Espírito Santo de Deus tocar você. Esse Espírito Santo de Deus tocar você. É para doar em todas as mãos dos obreiros. É para orar. Se Deus orar, você orar por alguém, ore. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus do céu, eu nunca vi esse nome inimigo tentar me prevalecer contra o teu nome. O seu nome está acima de todo nome. O teu nome está acima de todo nome. Vai deixar Deus usar. Aleluia, 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 aleluia. Cura, Jesus, cura, Cristiano. Começa a tocar nela. Começa a tocar nele. Começa a tocar nessa vida. Começa a tocar nesse coração. Toda obra maligna está caindo por terra hoje. Toda obra maligna está caindo por terra hoje. Toda obra oculta está caindo por terra hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restauração.
Feche os olhos, põe a mão no seu coração e eu quero orar por você agora. Feche os olhos, cubra a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas vidas que estão aqui em especial e declarar ao Pai que nenhuma vida que o Senhor nos deu se perderá. A Tua palavra nos confirma isso. Quando o Senhor orou em João 19, dizendo: nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Pai, eu quero pedir nesta noite que esta palavra seja verdade e confirmação nesta vida. Que no nome de Jesus de Nazaré, Pai, estas vidas que estão aqui não sejam mais as mesmas vidas, e que esse projeto de libertação aconteça na raiz, para que toda a vida seja restaurada, transformada. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor entrou nesse culto para uma mudança e uma transformação. Muda, Senhor, a vida daqueles que estão, Senhor, com dificuldades de mudança. Transforma, Senhor Jesus, aqueles que se sentem escravos de um vício, de um problema familiar, de uma enfermidade, de uma possessão maligna, de uma opressão na mente, de um problema psicológico, de um problema físico. Pai, em nome de Jesus, hoje eu sei que o Senhor tem o poder para libertar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se concorda com a oração, diz amém. Um abraço em quem está do seu lado, se você tem a total liberdade, diga para ele: Deus tem uma palavra para você. Pastor Rodrigo Salvaterra, venha nos trazer a poderosa palavra do Senhor nosso Deus.